Falamos aqui, já citamos algumas vezes, o Afife mais do que eu, uma figura que ainda não teve a devida justiça feita no país. E, aliás, eu acho, estou falando do professor Medina, eu acho que o Medina vai ser daqueles caras que uns 30 anos depois que ele morrer, ele vai falar assim, lindo professor, quem implantou isso? Primeiro a falar nisso, professor Medina, não é isso? Por exemplo, acredite, sem nenhum exagero, o Medina é fartamente responsável pelo sucesso de hoje do Internacional de Porto Alegre. Fartamente. Saiu de lá quase escorraçado. Porque era um poeta, porque não sei o quê. Não é isso? É verdade. Né? E olha o que está acontecendo hoje com ele. Verdade. Estava ali. Verdade. Está na base. E mais, o aspecto financeiro, que aí se deve ao Fernando Miranda. Sem dúvida. Ninguém também fala. Sem dúvida. Inclusive o trabalho que ele fazia também na Liga Sul-Minas. Sul-Minas, isso. Então é uma pessoa que conseguiu dar uma estabilidade, mas as pessoas não vê. É igual o político, a pessoa só vê a obra que aparece. O saneamento básico, esgoto, nem pensar. Pois é. E esses são reverenciados, né? Os políticos que, enfim, e o que faz mesmo aquele trabalho de formiguinha, não. Aliás, praticamente, até eu sou amigo do neto do falecido prefeito de São Paulo, Prestes Maia. Que, na minha opinião, foi o maior que teve, o melhor que teve, né? E ninguém ouve falar. Lá na internet não tem nada dele, né? A gente está até tentando isso, é um hobby meu. Tá. Se der, a gente faz alguma coisa boa aí para frente, vamos ver. Mas o Medina faz, ao mesmo tempo, o Medina faz uma escola de pensamento no nosso esporte, né? Sem dúvida. Sem dúvida, eu vejo como ele é querido, aonde ele vai, seja em recepções, seja em cursos, seja, enfim. Ele é uma pessoa porque ele deixou várias pessoas no esporte que hoje fazem carreira de sucesso, todas elas, de alguma maneira, tiveram algum convívio com o Medina. E queira ou não queira, aquilo acaba passando muito. O próprio Parreira, também ele, quando foi contratado pelo Inter, ele passou por um processo de entrevista. E ele gostou muito disso. Ele falou, poxa, é a primeira vez. E é lógico, você precisa conhecer. E não é porque é o Parreira, você sabe das qualidades dele, mas de repente ele pode fazer uma série de exigências. Claro, sim. Você fala, por que não falou antes? Por que não me entrevistou? Isso, você tem um projeto, né? Você tem que pegar alguém que se adapte a esse projeto que você tem, é evidente. É óbvio, né? Mas são as obviedades. Isso. Para nós é que eu não vejo encontrar eco fora. Isso. Eu falo, será que é uma coisa tão difícil, quixotesca? Isso. Mas eu tenho essas mesmas dúvidas, você sabe, essa mesma angústia e não é de hoje, quer dizer, e acho isso mesmo, né, Fifi, se dará muito bem no futebol brasileiro quem fizer o óbvio. Sim. Né? Não precisa nem ser muito criativo, né? Não precisa ser brilhante. Até porque em terra de seca quem tem olho é isso. Nós estamos aqui tão lá embaixo, né? Então na parte de gestão, olha o que os clubes estão fazendo há anos lá no futebol inglês, há anos. Como é que era antes o futebol inglês? A gente fala do Manchester United, que é um benchmark. Enfim, como é que era lá o futebol inglês? Era uma boate, aquela luzinha fraquinha, só aquele bando de chuveirinho para a área lá. Mudou totalmente, transformaram aquilo em algo rentável. Hoje você entra no site do Manchester United, você consegue saber até o cardápio que tem para júnior. Quanto você pode fazer casamento lá, você pode fazer uma reunião, são suítes corporativas. Se duvidar, vão botar os 4 nas semifinais da Liga dos Campeões. Liverpool está bem forte. Né? Não, acho que a chance dos 4 chegarem é grande. Então as pessoas falam, mas isso é teoria? Não. Veja o que o Mourinho conquistou. Claro. Ele não conquistou à toa, não foi de graça. Claro. Né? Nada acontece por acaso. Claro. Você não imagina que hoje, com essas ideias, tem espaço para um profissional como você num grande clube do Brasil? Você tem que ir pelas beiradas? Eu tenho que ir pelas beiradas, a não ser que esse grande clube tenha um presidente de um naipe, vamos dizer, como um Beluso, que é uma figura que eu respeito muito, que possa entender. O problema, Juca, é que não há uma continuidade entre os presidentes.
E esse é um trabalho que não dá para fazer em 1 ano ou 2. Tá. Então, é preciso o quê? Essa implantação dessa política institucional tem que começar lá embaixo, nas categorias de base, em paralelo ao profissional. Só vamos girar o botão a hora que tiver tudo pronto, opa, aí agora vamos. Aí junta tudo, porque nesse momento ia causar um choque muito grande. Então tem que ser, as coisas têm que caminhar de forma paralela. Mas eu vejo um clube grande tem mais condições, Juca, de fazer isso do que um clube pequeno. Até pelos recursos que o clube tem. Aliás, economizaria muito dinheiro. Não precisaria ficar, vamos contratar tudo. Se contrata hoje jogadores para determinadas posições que há anos atrás seria uma coisa impensável. Onde já se viu? O clube tem que ter a capacidade de formar jogadores para essa posição. Antigamente se contratava era um centroavante, né? um jogador decisivo. Hoje não. Monta-se tudo querendo o que vem de fora e não se cria dentro de casa. Parece mentira. Exatamente. E se atribui à Lei Pelé esta, que é uma falsidade. Enfim, nem vamos discutir mais. Né? A gente sabe que todas as leis devem ter algum ponto fraco. Claro, mas vamos lá mexer e acabou. Isso a gente já sabe a história por quê. Né? Só que as pessoas se esquecem que antes da Lei Pelé, os clubes já estavam à beira da falência, ou falidos, muitos deles. Sem dúvida. É isso que as pessoas não o êxodo já estava estabelecido. Já estava estabelecido. Quem acabou com o passe foi a Lei Bosman, não foi a Lei Pelé. Pois é. E chamam de lei do passe. Na verdade, nunca existe lei do passe, porque existe uma lei e o passe entrou dentro da lei. Mas é isso que é difícil. Agora, aí é que está, né, Fifi? Eu fico pensando, nesse aspecto, a vida de vocês é muito mais difícil do que a de nós jornalistas, porque a nossa vida, seja como for, você sempre tem o estilingue na mão para dar uma pedrada nessa vidraça e quebrá-la. Quem vive profissionalmente de tentar melhorar por dentro, encontra uma desonestidade também intelectual que fica difícil levar o debate, né, Fifi? Fica difícil. Esse é um dos grandes problemas. E aí vai todo um trabalho de convencimento, de preparação, de você começar a avaliar quem você contrata de maneira adequada para ver se essa pessoa reúne os requisitos mínimos para poder fazer um trabalho profissional bem sucedido. Né? De longo prazo. A gente sabe que o futebol, lógico, como um jogo, vai lá, pode chegar um cara lá, analfabeto de tudo e ganhar. Claro, evidente. Mas isso é uma contingência, vamos dizer. Mas o trabalho de longo prazo, de forma sustentada, isso daí só acontece quando você faz uma coisa com extremo profissionalismo. Você saber, os técnicos, por exemplo, não sabem muitas vezes por que determinado jogador tem que fazer determinada coisa, porque eles não sabem uma avaliação, eles não têm aquela avaliação, é mais na base do olhômetro. Então o dirigente também deposita tudo naquilo. Você tem que ter um sistema de avaliação global dos atletas. Essa ferramenta nós temos. Você tem que saber fazer o que os outros clubes não têm, de forma para que isso aí crie o seu diferencial. Lógico. Né? Professor Antônio Afif, muitíssimo obrigado pela entrevista. As suas ordens, disponha. Este é um assunto inesgotável e que nós vamos, evidentemente, continuar a debater aqui no Juca Entrevista. Nos vemos. Antônio Afif é desses homens que há muitos e muitos anos luta para a oxigenação do futebol brasileiro. É possível mesmo que ele não veja esse futebol oxigenado, mas sabe que não pode desistir.